Olá, boa noite. O meu nome é Camille. Eu vou apresentar esse trabalho hoje junto com o Luan, o Pedro e a Maria. E hoje a gente vai falar das tecnologias aplicadas à obtenção de dados para monitoramento a longa distância. Hoje a gente vai falar sobre os problemas, soluções, principais materiais e custos, fluxograma, circuito, principais comandos, vídeos do protótipo, desafios encontrados, conclusão e trabalhos futuros. E qual foi o nosso problema encontrado? Nosso problema é a necessidade que a gente tem de um monitoramento ambiental contínuo, que seja em tempo real, que tenha esse armazenamento de dados, que integre os sensores, que a gente possa acessar remotamente. E diante disso, a gente encontrou uma solução. E qual foi a solução encontrada? A solução foi o desenvolvimento de um protótipo focado nesse monitoramento ambiental. E qual que vai ser o objetivo dele? O objetivo dele vai ser coletar os dados ambientais, seja temperatura, umidade, pressão, enviá-los automaticamente em tempo real para uma plataforma chamada ThinkSpeak para armazenamento e geração de gráficos, análise em tempo real. E como nosso objetivo é o desenvolvimento de uma tecnologia de baixos custos, a gente tem aqui a nossa tabela principal de materiais e custos, que, como a gente pode ver, o valor total foi de R$ 579, sendo os materiais utilizados uma placa ESP 8266, que foi R$ 31, que essa placa vai fazer a leitura, um cabo que vai conectar essa placa a uma fonte de energia. A gente vai ter também o nosso sensor, que vai realmente medir os dados, seja de temperatura, pressão, e as horas dedicadas, que aqui foram estimadas em 48 horas, e estimados como valor unitário a R$ 10. Então, a gente vai ter um preço final que é de baixo custo, realmente, de 579. Olá, meu nome é Luan Miguel Amaral e agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxograma do código do nosso projeto. Primeiro a gente tem a etapa de setup ali, em que a gente vai configurar a conexão Wi-Fi, inicializar o sensor BME 280, que vai medir esses dados de temperatura, pressão e umidade e exibir no monitor serial. Caso o sensor falhe, o sistema ele vai travar e emitir um alerta para a gente, mas caso contrário, ele vai iniciar a etapa de monitoramento e ir para o looping. Primeiro, a gente vai verificar e reconectar o Wi-Fi se necessário. E na segunda etapa do looping ali, a gente vai verificar se o intervalo de envio de 15 segundos que a gente colocou passou. E passando, ele vai ler os dados do BME 280 de temperatura, umidade e pressão, vai formatar esses dados e enviar diretamente para o ThinkSpeak, para a nuvem. E passando também essa etapa, ele faz um ciclo em que ele aguarda 60 segundos, são 60 segundos ali de delay, para economizar energia e retomar o início da fase verde. Bom, agora explicando de uma maneira mais visual, com o fluxograma na tela, a gente pode ver que esse fluxograma ele começa da esquerda e termina lá na direita no looping. Então, no retângulo azul ali, a gente tem toda a configuração do LED, a gente vai conectar o Wi-Fi e vai exibir os dados no monitor serial. Passando dessa etapa, a gente verifica se o sensor BME 280 para analisar os dados está ok. Então, caso contrário, ele vai emitir um alerta em vermelho ali. Passando dessa etapa, a gente já entra no looping, então a gente verifica a rede Wi-Fi, se está tudo certo, caso contrário, já vai reconectar. Depois a gente atualiza o LED lá na placa ESP, e passando essa etapa, a gente também verifica se os 15 segundos se passaram, caso contrário, ele retorna lá o delay, retorna o looping, para ter esse tempo aí. Então, passando os 15 segundos, a gente tem toda a etapa de envio de dados, então ele vai ler o BME 280, vai formatar esses dados e vai enviar diretamente para a nuvem no site do ThinkSpeak, que a gente vai poder analisar o gráfico melhor. Meu nome é Pedro Moraes de Miranda e nesse slide eu vou explicar o diagrama de conexão entre o Node MCU ESP8266 e o sensor BME 280, utilizando o protocolo I2C. O I2C é um tipo de comunicação muito utilizado em projetos com microcontroladores que permitem que vários dispositivos compartilhem apenas dois fios para a troca de dados, o que torna o circuito mais simples e organizado. As ligações entre o ESP8266 e o BME 280 ficaram da seguinte forma: o primeiro pino VCC do BME 280 é conectado ao 3v3 do Node MCU,
Isso fornece ao sensor os 3.3 volts necessários para o funcionamento seguro dele. O pino GND do sensor vai ligado ao GND do Node MCU. Essa ligação é essencial para que tudo compartilhe o mesmo aterramento e evite ruídos ou falha na leitura. O pino SCL, que é responsável pelo sinal de clock da comunicação I2C, é conectado ao GPIO5, que o ESP8266 utiliza como pino SCL. E o pino SDA, que é o responsável por transmitir os dados, é ligado ao GPIO4, que funciona como SDA no ESP8266. Com essas 4 conexões simples, o sensor passa a se comunicar perfeitamente com o ESP8266, permitindo a leitura de temperatura, umidade e pressão com alta precisão através do barramento I2C. Agora eu vou explicar os principais comandos utilizados no código do projeto, incluindo aqueles que fazem a conexão com Wi-Fi, que estabelece a comunicação com o servidor e também os comandos que realizam a leitura dos dados do sensor BME280. Começando pelo Wi-Fi. O comando Wi-Fi Begin SSD,senha é o responsável por inicializar a conexão do ESP8266 com a rede sem fio. Aqui nós informamos o nome da rede e a senha, e o módulo tenta se conectar automaticamente. Esse é o primeiro passo para que ele consiga enviar os dados para a internet. Depois disso, utilizamos o comando client.connect, endereço,porta. Esse comando abre uma conexão TCP com o servidor do TeamSpeak, utilizando a porta 80, que é a porta padrão de comunicação para requisições HTTP. É a partir dessa conexão que o ESP8266 consegue enviar informações e interagir com o servidor do TeamSpeak. Agora, falando sobre o sensor, antes de realizar qualquer leitura, é necessário inicializar o BME280. Isso é feito com o comando bme.begin 0x76, que ativa o sensor no endereço I2C padrão. Se essa inicialização não for feita, o ESP8266 não consegue se comunicar com o BME280. Depois, para obter os valores medidos, utilizamos 3 funções principais: BME-read temperature, que retorna a temperatura ambiente, BME-read humidity, que faz a leitura da umidade relativa do ar, e BME-read pressure, que fornece o valor da pressão atmosférica. Essas leituras são feitas de forma contínua durante o loop do código e são os dados que mais tarde serão enviados ao TeamSpeak. E por fim, eu vou explicar o comando responsável por enviar os dados coletados pelo sensor para o servidor do TeamSpeak. Para isso, utilizamos o comando client.print post/update. Esse comando monta uma requisição HTTP do tipo POST, que é o formato utilizado para enviar dados ao servidor. Dentro dessa requisição, nós incluímos as leituras de temperatura, umidade e pressão. Quando o TeamSpeak recebe essa requisição, ele atualiza automaticamente o canal do projeto com os novos valores enviados pelo ESP8266. Isso permite visualizar gráficos em tempo real e acompanhar as medições ao longo do tempo. Esse é o último passo do fluxo do nosso código. Depois que os dados são lidos e processados, eles finalmente são transmitidos para a plataforma, fechando o ciclo completo de coleta e envio de informações. Agora falando um pouquinho sobre o vídeo do nosso protótipo, a gente consegue ver que a placa ESP está funcionando perfeitamente ali, com o LED aceso, que a gente configurou anteriormente. Então, se a conexão Wi-Fi estiver ativa, esse LED ele vai estar aceso. A gente também consegue ver o sensor BME280 funcionando perfeitamente, captando os dados de temperatura, umidade e pressão. E agora passando para IDE Arduino, que é onde o nosso código está localizado, a gente consegue ver na parte de baixo, no monitor serial, que esses dados estão sendo captados e sendo atualizados a um certo período de tempo. E agora, indo para o ThinkSpeak, que é a nuvem, a gente consegue ver esses dados sendo atualizados diretamente no gráfico para que a gente possa ter uma análise melhor de temperatura e umidade e pressão. Agora falando um pouquinho sobre os desafios que a gente encontrou na hora de configurar esse projeto. O primeiro foi na questão do reconhecimento da porta USB relacionado ao driver CH340, porque o Windows ele detectou a placa como mouse serial, então a gente precisou remover os drivers incorretos e reinstalar o driver CH340 manualmente. A gente também teve um erro de biblioteca BME280, porque o código acabava que não compilava, e a solução foi reinstalar as bibliotecas Adafruit BZU e as bibliotecas do sensor, a Adafruit BME280 e a Adafruit Sensor. E o último desafio que a gente encontrou foi com relação à conexão Wi-Fi.
porque o protótipo ele acabava perdendo a conexão ali de acordo com o Wi-Fi mais instável, e a solução que a gente teve foi fazer um ajuste no código para reconectar automaticamente através de uma função que foi feita na linguagem C++, a verifica conexão Wi-Fi. Olá, boa tarde, eu sou a Maria Eduarda e vou falar um pouco sobre os resultados obtidos após o término do período de funcionamento do protótipo que ocorreu entre os dias 18 e 20 de novembro. Para que fosse possível realizar a visualização dos dados em tempo real, foi utilizada a interface do ThinkSpeak, que é responsável por gerar os gráficos com os dados coletados ao longo do tempo, como pode ser visto no slide. Ao analisar esses gráficos, a gente buscou informações sobre a previsão do tempo em Niterói para verificar se os valores obtidos pelos sensores eles eram ou não condizentes com a realidade. Nesse período, o estado do Rio de Janeiro enfrentou certa instabilidade climática, marcada por chuvas intensas nos primeiros dias, seguidas de melhora gradual. Dessa forma, o aumento da pressão visualizado no gráfico ele é um indicador físico da substituição de um sistema de baixa pressão, que é responsável pelas chuvas intensas entre os dias 17 e o início dos dias 19, por um sistema de alta pressão, caracterizado pela diminuição das chuvas e o céu parcialmente nublado estável durante o resto da semana. E isso é basicamente visto pela linha do gráfico, que começa mais baixa e a pressão aumenta. Ela varia de 990 até 1005 ao longo desse tempo. Bom, os gráficos abaixo eles representam a distribuição da temperatura e da umidade ao longo do tempo. O padrão de oscilação e queda observado no gráfico da umidade, que é o da direita, ele também é consistente com a entrada do sistema de alta pressão, que mantém um tempo mais seco. Além disso, essa variação que ocorre, ela reflete o ciclo de aquecimento e resfriamento do ar ao longo do dia. A umidade ela tende a ser mais alta nas horas mais frias, como na madrugada ou no início da manhã. Já nas horas mais quentes, que é entre meio-dia e 3 horas da tarde, ela cai significativamente. Em relação ao gráfico de temperatura, que é o da esquerda, ela também seguiu o padrão previsto na previsão do tempo local, tendo como máxima 31,9 graus no início da medição e mínima de 23,9 ao final da simulação, no dia 20 de novembro. Portanto, o projeto ele foi responsável por validar e viabilizar a eficácia de soluções baseadas em IoT de baixo custo para o monitoramento de variáveis ambientais. Os dados de temperatura, pressão e umidade eles foram coletados e visualizados com sucesso na plataforma ThinkSpeak por 48 horas. E o sensor, que teve destaque nesse quesito, ele registrou o aumento de pressão atmosférica entre os dias 19 e 20 de novembro, que confirmou a previsão de melhora do tempo e a substituição de um sistema de baixa pressão por um sistema de alta pressão. Para finalizar a apresentação, o grupo levantou sugestões para aperfeiçoamento que possam ser empregadas em trabalhos futuros, entre eles a adição de um mecanismo de alerta, como notificações de e-mail ou SMS, quando os parâmetros atingirem limites críticos, por exemplo, umidade a 50%, o desenvolvimento de um aplicativo móvel ou uma interface web customizada para visualização e controle, a criação de uma carcaça mais resistente às intempéries climáticas e ampliação de autonomia energética, como a bateria recarregável ou energia solar. Bom, esse é o fim da apresentação, espero que tenham gostado e obrigada!